Salve Terceirão! E no vídeo de hoje a gente vai tratar não de uma, não de duas, mas de três revoltas da República Velha. Sabe por quê? Porque as três acontecem no mesmo governo. A gente vai falar sobre o atribulado governo Hermes da Fonseca. E por que ele é atribulado? Bom, o Hermes da Fonseca ele vai se eleger presidente num daqueles momentos de turbulência, de atrito das políticas coronelistas. Ele é um representante das oligarquias, mas é num momento de desentendimento entre as principais oligarquias que ele se elege presidente. E ele se elege presidente com o discurso da política das salvações, ou política salvacionista, alguns diziam um dia. Que quer dizer isso? A política salvacionista era a ideia de que o Brasil está tomado pela corrupção das oligarquias. E é o meu papel, Hermes da Fonseca, enquanto presidente, me livrar delas. É o meu papel acabar com elas. Né? E aí, então, você pode dizer, mas, capitão, não era meio bom isso, né? Ele acabar com as oligarquias? É que a gente tem que virar a página, né? Porque, na verdade, a ideia é o seguinte, a ideia do Hermes da Fonseca era, quero me livrar das oligarquias e trocá-las pelos meus aliados. O que ele vai tentar, em vários lugares do Brasil, em especial no Nordeste, ele vai tentar tirar alguns grupos do poder para colocar outros que eram favoráveis a ele. Claro que isso não dá certo, isso não funciona. Por quê? Porque o poder está com os coronéis, o poder está na base. Ele lá de cima do topo da pirâmide, ele não consegue alcançar esse poder que está na base. E ele vai ter um governo bastante atribulado por questões que envolvem a política das salvações ou não. Então, a primeira das revoltas que a gente vai falar não envolve diretamente essa questão, é a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, gente, é uma revolta que acontece na Marinha, no ano de 1910, e sempre eu tenho feito esse disclaimer para vocês, né, gente? Em 1910, a escravidão acabou no Brasil faz 22 anos. Isso é muito pouco. Ela ainda está muito perto. E nesse momento, a Marinha do Brasil, ela mantém práticas do período escravocrata. Quais sejam? Ela mantém práticas de castigo, de prisão nos ferros, de castigo a pão e água e de chibatada. Esses castigos, obviamente, eles não são para as patentes superiores, eles são para quem? Para os marinheiros. Na década de 1900, gente, dentro daquela corrida louca que estava acontecendo pré-Primeira Guerra Mundial, o Brasil também vai ter uma política de fortalecer a sua marinha. Vai comprar navios modernos, né? Inclusive 2 navios com um poder de fogo bastante grande, que eram o São Paulo e o Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais eram navios poderosos, como a Marinha Brasileira não tinha tido até então. E o que ficava ruim era para os marinheiros, a camada mais baixa dentro da Marinha. A ideia é o seguinte, a Marinha está gastando um dinheirão com esses navios, enquanto que a nossa vida ela segue desgraçada e a gente segue sendo castigado com chibata nas costas. Em 1910, a gente vai ter um levante na Marinha liderado pelo João Cândido, que fica conhecido como o Almirante Negro, o mestre Sala dos Mares, tem uma canção que fala dele. Os marinheiros vão se amotinar e tomar o controle do Minas Gerais e do São Paulo. Vamos ficar muito próximos, em determinado momento, de bombardear a capital federal. Não vai acontecer, eles vão ter uma trégua negociada no que eles vão ser, de certa forma, traídos. Né? Esses marinheiros eles receberam a promessa de que, baixando as armas, eles não seriam processados, e eles vão acabar sendo a maioria deles, inclusive João Cândido, vai ser preso a trabalhos forçados no Acre. Ao mesmo tempo em que a gente tem a revolta da Chibata, a gente vai ter, e um pouco depois, na verdade, né, a gente vai ter a chamada sedição de Juazeiro. A sedição de Juazeiro, gente, ela é consequência da tentativa do Hermes da Fonseca de mexer nas oligarquias lá no Ceará. E aí vai mexer com essas figuras que aparecem aqui na foto. O Floro Bartolomeu, que é um coronel da região, e o Padre Cícero. O Padre Cícero Romão Batista, gente, ele é uma liderança messiânica. Ele é um padre considerado milagreiro que acaba entrando para a política. O Padre Cícero foi prefeito de Juazeiro quase 30 anos. E ele vai ser um que vai tomar a defesa dos coronéis para manter o poder no Ceará
como ele era antes da intervenção do Hermes da Fonseca. Enfim, a terceira grande revolta do período é a chamada Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, gente, ela acontece em Santa Catarina. Santa Catarina tinha uma situação, você pode acompanhar aqui no mapa, né, o território que está em roxo, ele era contestado entre o Paraná e Santa Catarina. Eles disputavam de qual estado ele era. Né? E a revolta acontece ali na partezinha laranja. Aquela linha vermelha é uma... Interrompemos essa programação porque o vídeo quebrou. Eu não sei porquê, mas eu sigo daqui. Então, aquela linha vermelha que aparece no mapa é uma estrada de ferro. Uma estrada de ferro que tinha sido planejada para unir, enfim, São Paulo a Porto Alegre e a Uruguaiana, porque dali partiam as exportações, né, gente? E a construção dessa estrada de ferro, ainda que os grandes produtores rurais estivessem esperando arduamente por ela, ela vai acabar trazendo uma série de problemas sociais, porque o que a estrada de ferro vai trazer? Desapropriação de terra. Então toda a terra da estrada de ferro e dos terrenos ao redor vai ser desapropriado, vão ser pequenos colonos, pequenos agricultores que vão ser tirados dessa terra e vão se transformar em legiões de miseráveis. Aí aparece uma liderança messiânica, o famoso monge João Maria. O monge João Maria, ele lidera esses colonos que querem o quê? A terra deles de volta. Né? Enfim, a gente vai ter uma ação muito enérgica do exército contra esses colonos, que tem essa liderança de não. Então, o João Maria, assim como o Padre Cícero e como o Antônio Conselheiro lá em Canudos, também é uma liderança messiânica. O exército vai bater pesado em cima dessa gurizada aqui em Santa Catarina, gente. Inclusive, há registros de que a Guerra do Contestado foi a primeira vez na história do planeta onde a aviação foi usada para fins de guerra. Enfim, vai se conseguir debelar a revolta, os colonos vão ser dispersados. Essa região ainda hoje atende pelo nome de Contestado, né? E o governo Hermes da Fonseca chega ao final, para sorte, eu acho, do Hermes da Fonseca, né? Passando por essas grandes revoltas. Tá bom?